Oi, gente, mais um Papo de Cobra. Hoje a gente não vai fazer uma série das nossas serpentes brasileiras, cobras brasileiras. Hoje a gente vai responder as perguntas que o pessoal aqui do canal tá mandando pelos comentários, pelo e-mail, né, o papodecobra@gmail.com. Então hoje é o nosso dia de responder pergunta. Vou selecionar as perguntas mais interessantes, mais relevantes e a gente vai responder aqui. Se você tem alguma pergunta, pode mandar aqui pra gente que a gente responde com prazer. E lembra, né, se você ainda não está inscrito no canal, dá uma força aí pra gente, se inscreve aqui no canal, dá um like pra gente, compartilha com seus amigos. E hoje o Papo de Cobra é pra gente responder a pergunta de vocês, vocês que estão fazendo esse canal crescer, que eu tô muito feliz com isso, queria agradecer a vocês, todos vocês, e a gente vai responder pergunta. Vamos para a vinheta aí e vamos para as perguntas dos assinantes, do pessoal que tá colaborando aqui com o canal. Vamos lá. Bem, a primeira pergunta é do Calil. O Calil pergunta, caso uma pessoa seja picada por uma falsa coral e receba soro antiofídico, pode haver alguma reação adversa? A resposta é sim, pode sim, Calil. Lembra que o soro ele é feito por proteína de cavalo, né? A gente injeta veneno de cobra no cavalo e o soro ele é feito a partir de proteína de cavalo. Então a gente tem pessoas que são alérgicas à proteína de cavalo. Então se ela recebe um soro indevido, como você perguntou, uma cobra, uma falsa coral que não tem veneno, a pessoa é mordida por uma falsa coral que não tem veneno e recebe soro, essa pessoa pode ter uma reação anafilática sim, né? Pode até ter problemas sérios, até morrer por um soro mal administrado. Isso também vale para quem é picado por uma cobra venenosa, por exemplo, uma jararaca, e recebe soro por um outro tipo de cobra, né? Que é, por exemplo, uma cascavel, recebe um soro crotálico. Então a pessoa é picada por uma jararaca, recebe um soro crotálico, também pode ter uma reação anafilática. Por isso que é muito importante que o soro seja administrado por um profissional competente, treinado numa rede pública, num hospital, né? Porque caso haja algum problema, você tem uma UTI no hospital para poder reverter o quadro, tá? Então a resposta é essa aí, Calil. Vamos para a segunda pergunta. A pergunta é do Jorge Lima. Pegar o chocalho da cascavel e pôr na cabeça, passa uma dor de cabeça? Não, Jorge, não passa. Né? Isso é uma crendice. O chocalho de cascavel não faz passar dor de cabeça, na verdade não cura nada. Tem uma lenda também que o chocalho de cascavel é afrodisíaco, melhora a potência sexual, se você raspar e misturar na comida. Também é lenda. Tá? No chocalho de cascavel, como animal nenhum, não tem nenhum poder curativo de doença alguma. Vamos para outra pergunta. O Henrique Livelaro. Quantas variedades de soro existem para as cobras brasileiras? São 4 tipos de soro que você pode ter. Né? Na verdade, no Brasil hoje a gente fabrica 3 específicos, que é o soro para jararaca, o soro antibotrópico, o soro para cascavel, o soro anticrotálico, e o soro para coral verdadeira, que é o soro antielapídico. O quarto grupo de cobra, que é a surucucu, né, que é o grupo das láqueas, a gente no Brasil hoje não fabrica mais um soro específico para ele, que antigamente era o soro antilaquético. Hoje o Brasil fabrica um soro duplo, que é o soro antibotrópico laquético. Por quê? Porque os sintomas de acidente com jararaca, acidente com surucucu são muito parecidos. E eles aparecem principalmente na região amazônica, onde você tem uma grande concentração tanto de bótrops quanto de láqueas. E às vezes para o médico é difícil distinguir um acidente do outro. E lembra que a gente falou que a gente tem que dar o soro específico, né? Então como você tem uma situação aí que é difícil de você separar um acidente do outro, soro botrópico, um acidente botrópico, um acidente laquético, no Brasil a gente tem o soro antibotrópico laquético. Então respondendo, a gente tem 3 tipos de soro específicos, né? O botrópico, o crotálico, o elapídico, o soro duplo, que é o antibotrópico laquético, e ainda temos mais um segundo soro duplo, que é o soro antibotrópico crotálico, que serve para os acidentes tanto com jararaca quanto por cascavel. Então são 3 soros específicos
e 2 soros duplos atualmente no país, ok? Então essa foi a resposta para o Henri aqui. A quarta pergunta é do Adailton Carvalho. O Adailton pergunta o seguinte: as escamas da dormideira são semelhantes a de uma cascavel que ocorre no México e nos Estados Unidos? Em termos de cor, até lembra um pouquinho, mas o formato das escamas é bem diferente, Adailton. As cobras venenosas, né, as corais, são uma exceção para isso, mas as jararacas, a cascavel, a surucucu, elas têm escamas bem espessas, que a gente chama de escamas quilhadas ou escamas carenadas. Se você passar a mão numa cascavel, né, ela é áspera. A dormideira não, é uma cobra não venenosa, e uma boa parte das cobras venenosas tem escamas lisas. Tem exceção para isso, algumas cobras não venenosas também têm escamas quilhadas, mas não tão fortemente quanto das venenosas. Tá? Então a resposta para a tua pergunta é não. Dormideira tem escama lisa, cascavel tem escama bem carenada, bem quilhada, embora o colorido em algumas espécies possa ser confundido, mas lembra sempre que a gente está diferenciando dessas cobras venenosas e não venenosas, não é pela escama, é pela fosseta loreal, ok? Não esquece disso não, ok? A outra pergunta é do Igor Inácio Pereira da Silva, nome comprido, hein, Igor? Como é feito o soro antiofídico? É um processo longo para explicar aqui no vídeo, mas vamos tentar resumir isso. Como é que é feito o soro antiofídico? Primeiro a gente precisa do veneno da cobra. Né? A gente retira o veneno da cobra, não de uma só, de várias cobras e de preferência de regiões diferentes. Né? Então eu pego a mesma espécie, né? Vamos supor, vou fazer o soro para cascavel, soro anticrotálico. Eu pego várias cascavéis de várias regiões diferentes do Brasil. Por quê? Por que eu estou variando essas regiões? Porque o veneno ele é ligeiramente diferente em cada região. Então, quando eu vou fazer o soro ele tem que ser funcional em todo o Brasil. Então, quanto maior é a abrangência da minha produção de veneno, melhor é a minha qualidade de soro final, ok? Então, eu vou pegar vários indivíduos da mesma espécie de cascavel, no meu exemplo, né? E vou fazer um pool de veneno. Fazer uma misturada de veneno e esse pool de veneno eu vou injetar no cavalo, né? Várias vezes. Ah, mas vai matar o cavalo? Não, são doses pequenas, doses que a gente chama de doses subletais e que a gente não mata o cavalo. Mas o cavalo vai fazer o quê? Ele vai produzir anticorpos contra o veneno daquela cobra, no caso da cascavel, que é o meu exemplo, né? Então, daqui a pouco eu vou ter um cavalo com o sangue cheio de anticorpos contra veneno de cascavel. E aí o que a gente faz? A gente faz uma sangria parcial no cavalo. Eu tiro o sangue do cavalo, não todo, para não matar o cavalo, é claro. Eu tiro uma parte do sangue e separo os anticorpos do sangue. Né? Os anticorpos do cavalo ele fica numa área líquida do sangue, que a gente chama de plasma. Então eu vou separar o plasma e vou deixar os glóbulos vermelhos, né, as hemácias do cavalo. Vou pegar essas hemácias, vou suspendê-la de novo em solução salina, para ela voltar a ser líquida, e vou devolver para o cavalo. Então o cavalo não perde sangue em termos de glóbulos vermelhos. O que ele perde é anticorpo, que é o que eu estou interessado. Então, eu vou pegar esse plasma do cavalo, vou purificar esse plasma, e aí tem um processo industrial bem complexo, que não dá para a gente explicar aqui. Vou ver se quando o site estiver no ar eu coloco com mais detalhes para vocês entenderem. E esse plasma purificado, em última análise, ele vai ser testado e vai virar uma ampola de soro crotálico, né, no exemplo que eu estou dando. Esse processo todo, desde que a gente tira o veneno da cobra, até retirar o sangue do cavalo, purificar e ampolar, transformar isso em ampola, se nada der errado, ele demora 6 meses. É um processo demorado, é um processo caro, mas muito eficiente, porque como vocês sabem, apenas o soro cura, né? Então é a nossa salvação para um acidente ofídico, ok? Tá respondido aí, Igor. Outra pergunta. Pergunta do Vinícius Rodrigues. Se duas cobras venenosas brigarem entre si e uma picar a outra, ela pode morrer com essa picada? Depende. Se forem duas cobras venenosas da mesma espécie, não, porque ela é imune ao veneno da própria espécie. Então, se uma jararaca pica uma outra jararaca, ela não morre.
Mas se uma jararaca pica uma cascavel, se uma surucucu pica uma coral, se uma cascavel pica uma jararaca, se forem espécies diferentes, sim, aí ela mata, tá? E tem outra pergunta do Vinícius. Se uma cobra picar um rato, esse rato morrer e por algum motivo essa cobra não comer o rato, aí vem um outro animal e come esse rato, ela pode morrer por comer um animal envenenado pela cobra? Então deixa eu ver se eu entendi. A cobra pica o rato e não come. Aí vem um outro animal, né, e come esse rato que está envenenado pela primeira cobra. Ele morre porque comeu o rato envenenado? Não. Não por quê? Porque o veneno só tem ação no sangue, né? Então o animal que comeu o rato, isso aqui, o veneno é proteína e vai ser digerido no sistema digestivo como outra proteína qualquer. Tá? Então a resposta é não, Vinícius. Tá? Então sempre quando você tem um acidente, o veneno ele é ativo no sangue. Teoricamente, se um animal bebe até veneno, a não ser que ele tenha uma lesão, e normalmente isso acontece, uma lesão no tubo digestivo e caia no sangue, isso vai causar uma irritação gástrica, mas não vai levar à morte ao animal. Tá ok? Vamos lá para mais uma pergunta. O Iago Santos fala sobre a Bothrops bilineatus. Bothrops bilineatus é a jararaca verde que você vai encontrar principalmente na região amazônica, né? Varia um pouco desse padrão de colorido que a gente tem, jararaca tudo escura, com mancha, é uma jararaca verde. Né? As pessoas chamam também às vezes de jararaca papagaio, cobra papagaio, confundindo com a Corallus caninus e Corallus batesi que a gente falou aqui no vídeo anterior. Então, eu vou fazer um vídeo sobre Bothrops bilineatus, que é muito interessante. O bicho se camufla muito bem no ambiente, então vale a pena fazer um vídeo sobre isso. Tá? Mas é uma jararaca verde, a princípio é isso. Depois eu dou mais detalhe, que aí eu venho com imagem e tudo, fica mais legal do que fazer aqui apenas uma resposta para você. Como é que é o teu nome? O Iago, tá? Vamos para mais uma pergunta. Luísa Lima. O soro só pode ser feito com cavalo? Não. Não pode ser feito, na verdade, em qualquer animal. Mas o cavalo, a gente escolhe o cavalo primeiro porque a gente padroniza. O mundo inteiro tem cavalo. Né? Então, como você tem fabricantes de soro no mundo inteiro, fica padronizado. Outra vantagem é que o cavalo é um animal grande, tem uma grande quantidade de sangue. Então facilita a gente para ter menos animal. Você imagina se eu fosse fazer com pombo. Antigamente era feito em pombo. Quando a gente quer fazer um teste de um soro, ele pode ser feito em pombo. Mas imagina a quantidade de pombo que eu tenho que ter para ter um volume de sangue que teria num cavalo. Tá? E o cavalo é mais dócil, é mais fácil de você lidar, já está mais acostumado com o homem. Então se padronizou fazer em cavalo. Mas bioquimicamente falando, você poderia fazer em cachorro, em qualquer animal, na verdade, né? Elefante, né? Só que o cavalo fica mais prático, tá? Tá, Luísa? A resposta é essa aí. Vamos lá, outra pergunta é o Valdir Franco. Quando o site fica pronto? Vai ficar pronto. Tá terminando ainda, a gente está esperando para ficar um site muito legal, vai ficar muito bonito. Dá mais algumas semanas aí. Eu acho que até início do mês que vem já deve estar pronto, tá? Mas é bom que vocês fiquem ansiosos também. Eu estou muito ansioso para ver. A gente está construindo, vai ficando bem legal. Ricardo Gomes. É difícil tirar veneno de cobra? É difícil responder isso. É difícil para um leigo. Para quem está acostumado, né? Eu trabalho há 30 anos com cobra, então para mim não é tão difícil. Mas foi difícil quando eu aprendi, quando eu comecei a aprender. É importante usar essa pergunta para falar para vocês o seguinte. Não tentem tirar veneno de cobra, não tentem tocar no animal sem necessidade. A gente vê muitos vídeos aí na internet, na televisão, de pessoas tentando pegar a cobra com a mão, tentando tirar veneno. Não façam isso. Ninguém não treinado deve pegar uma cobra e tentar tirar veneno, manipular um bicho, tá? E ninguém é ninguém mesmo. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, ninguém deve pegar cobra, aí eu vou e pego uma cobra. Né? Quando eu falo ninguém é ninguém. Né? Por isso que vocês não veem aqui no canal eu manipulando o bicho, nada disso, porque a ideia é que vocês não peguem esses animais. Né? Por mais habilidades que vocês acham que tem, por mais conhecimento, eu vivi no interior há 20 anos, cansei de ver cobra, pode causar acidente. Tá? Então, respondendo aqui ao Ricardo, é difícil? Não, mas você tem que ter muito treino. Tá? Então, se alguém quiser se especializar
nisso vai ter que estudar muito, vai ter que treinar bastante e tem toda uma técnica para isso e aí no curso vocês vão aprender isso, tá bom? Renata Lei, você já foi picado por cobra venenosa? Não, Renata, ainda não. Né? E ainda, a resposta sempre é ainda, eu sempre estou sujeito a isso. O que eu evito fazer é não descumprir as regras básicas e por isso talvez eu não tenha sido picado ainda. Né? Você tem todo um critério para pegar esses animais, para manipular os bichos, não é assim, né? A gente treinou bastante e tem regras de segurança muito grandes. Por isso, até repetindo a pergunta anterior, se era difícil tirar veneno, mesma coisa. Né? Eu não fui picado porque eu tenho cuidado e eu tenho preparo para isso. Então, de novo, estou insistindo, não tentem pegar animal na mão. Pessoal que tem canal aí, eu vou até pedir para o pessoal que tem outros canais aí que pega cobra, evita fazer isso, né? Até, a não ser que você seja muito treinado para isso. Alguns amigos meus são treinados, outros eu sei que não são, e tentam pegar meio no que eles dizem que é uma experiência. Tome cuidado com isso, sempre é bom evitar acidente, tá bom? Gustavo Caio, no Nordeste, qual é o estado que tem mais acidente com cobra? No Nordeste é a Bahia. Tá? O maior número de registros de acidente é na Bahia, né? É uma incidência muito grande. Lembrando sempre que a gente está falando de números de acidentes notificados. Tem muitos acidentes que não são notificados. Mas em todo caso, a resposta para você, Gustavo, é na Bahia que tem mais acidente no Nordeste. Guilherme Arantes. E será que é o cantor? Acho que não, deve ser um homônimo. Existe repelente para cobra? Não, Guilherme, não existe repelente para cobra. A internet vende vários produtos aí dizendo que é repelente para cobra. Tem gente que fala que pode café, alho, querosene, um monte de planta, é repelente para cobra. Nada disso funciona. Não tem nenhuma substância cientificamente comprovada que faça que o bicho se afaste por causa disso, tá? É tudo lenda, é tudo forma para tirar o teu dinheiro no caso dos produtos que são vendidos pela internet. Tem mais pergunta aqui? Não tem, não tem aqui, tá, tem mais uma não. Vamos parar por aí, acho que a gente já fez, o vídeo já está muito longo, tá? Acho que a ideia foi responder algumas coisas para vocês aí, tem muito mais pergunta, para não ficar muito grande, nas próximas semanas a gente vai respondendo isso para vocês, tá ok? Lembrando sempre, a gente está no Instagram e a gente está no Twitter. Então vai até lá, se inscreve lá nos canais, você que tem, segue a gente lá no Twitter, segue a gente no Instagram. De novo, segue aqui o canal, se inscreve no canal, marca ali o sininho para você estar sempre recebendo notificação. E lembrando que toda quarta-feira, 6 horas da tarde, a gente tem um vídeo novo, você já está sabendo disso. Tá bom? Queria de novo agradecer a presença de vocês aqui, os comentários, podem deixar mais comentários. É um prazer fazer esse canal, é um prazer ter esse contato direto com vocês. Tá beleza? Valeu, gente. Obrigado por mais um vídeo desses. Semana que vem a gente tá de volta. Eu sou Cláudio Machado. Esse foi mais um Papo de Cobre.